Boa tarde, pessoal, acadêmicas e acadêmicos do 7º período de Letras de Literatura Portuguesa 2, UEG de Inhumas. Como a gente tinha combinado, eu disse para vocês que enviaria um piloto sobre a nossa discussão de quinta-feira, dia 2, né? Eu estou fazendo aqui na frente do computador para eu observar os tópicos que foram colocados. E esse piloto vai consistir no seguinte: eu vou dar uma pincelada rápida em cada item dos 5 que ficaram selecionados para vocês trabalharem nos grupos, e vocês podem fazer em forma de vídeo se vocês quiserem assim, ou vocês podem fazer em forma de áudio no WhatsApp, da forma como vocês acharem melhor. Ou poderemos fazer, ou procurar fazer ao vivo também, né, online. Eu agendei uma videoconferência na página do Google Meet da UEG. Vamos ver se a gente consegue fazer assim. Se der certo, será bom. Mas se não der, vocês podem usar as estratégias que vocês quiserem, até anteriormente, e depois vocês vão colocando para nós assistirmos ou ouvirmos, e nós vamos trabalhando com o WhatsApp nas dúvidas, né? Para a gente retirar as dúvidas. Então, vamos lá. A gente deu o nome a essa discussão de interrelações das artes e ampliação de construções textuais. Esse é o nome geral, né? E só lembrando, o Fernando, o jornalista, não participará, porque ele teve um problema de saúde, mas também ele poderia fazer lá do lugar onde ele está de repouso, só que a Fernanda e eu achamos melhor a gente adiar essa discussão maior, ou então até abandonar essa ideia por enquanto, dadas as dificuldades, não é? Nós não estarmos numa mesma sala para a gente fazer as perguntas, etc. Então, na verdade, nós teremos uma discussão entre nós. Então, podem ficar tranquilas que a gente vai ter uma discussão mais simples e só entre nós da sala mesmo. A Fernanda vai contribuir com uma gravação que ela vai enviar, então ela nem estará ao vivo. Ou então talvez ela entre, mas ela entre só em algum momento e de forma rápida, porque ela também tem aula e os meninos da turma dela não vão participar dessa vez, né? Tá bom, então vamos à primeira questão. Como a linguagem e a cultura podem interferir em nosso pensamento? Bom, todas as nossas discussões serão baseadas no filme, de acordo com a forma como está colocado lá. Então, de acordo com a chegada, com o filme A Chegada, a linguagem e a cultura, elas interferem diretamente na relação de interpretação, né? Na relação de compreensão entre dois mundos. Só quando a professora consegue decifrar os códigos dos heptapodes, ou a linguagem dos heptapodes, é que é possível estabelecer uma comunicação. Então, é nesse aspecto que vocês vão discutir. É claro, vocês vão colocar da sua forma, como vocês quiserem, mas o ponto principal é isso. É lá no filme como que isso está colocado. O segundo item é teoria da linguagem, né? Eu coloquei teoria linguística. É a teoria Sapir-Whorf, que é mencionada no filme, e como eu já conversei com o grupo, é só dar uma pincelada sobre o que é essa teoria, como ela está colocada lá, como que a doutora conta para o matemático que é a teoria, o que ela discute, né? O que essa teoria preconiza, discute, traz, e colocar isso de acordo com o filme só também. Não precisa de fazer tratados de Sapir-Whorf nem nada. E a Fernanda vai contribuir nesse sentido também, mas ela vai enviar depois, né? O terceiro item, as relações de tempo e lugar e a atemporalidade. O grupo também já conversou comigo e a gente pode discutir essa relação de onde e quando acontece aquele evento, né? Onde e quando. É possível pegar pelo filme e é lá mesmo que a gente vai pegar. A relação de tempo e lugar, em que lugar aconteceu, quando foi que aconteceu, quais são as evidências de tempo e tempo cronológico que acontecem lá no filme, que é possível recolher
para vocês explicarem essa situação de tempo e lugar. O quarto item, que também as meninas me perguntaram, os impactos provocados pela ideia de desconstrução temporal. Tem a ver muito com a narrativa do texto do filme, não é? Porque como nós percebemos, ele não é narrado de forma linear. Não acontece uma narrativa linear na apresentação dos eventos no filme. Embora a gente consiga, é claro, contar a história depois ao final. Então, é fazer isso, demonstrar lá, de acordo com como está no filme, essa organização de tempo e a temporalidade, como é que esse tempo se relaciona, e não é igual o item 4, não se preocupe que não vai ficar a mesma coisa não. No 3 é para mostrar como esse tempo se relaciona para compor uma narrativa linear. No 4, os impactos provocados pela ideia de desconstrução temporal, isso vai mais além, porque quando nós assistimos ao filme pela primeira vez, pelo menos isso aconteceu comigo, eu acho ele até assim meio sem sentido, meio sem história, não é? E sem graça o final da história. Quando você assiste a segunda vez e vê que ele é composto por quadros não temporalizados, mas há uma desconstrução, e não só a desconstrução da ideia de tempo, ela não acontece, não é só também na contagem da história, né? É na percepção de quem assiste, na percepção das personagens. Porque como, por exemplo, a doutora em linguística lá, quando ela entra na nave sozinha e retorna, o matemático vai falar com ela e ele pergunta, o que eles te falaram, o que aconteceu? E ela fala, isso é muito maior do que eu esperava, muito maior do que nós, não é? Então, assim, o tempo e essa desconstrução temporal nos retira do sistema conhecido de tempo que nós contamos, nos retira desse conforto do começo, meio e fim. E isso ela fala no início da história, quando a gente assiste a segunda vez e volta ao início, que ela diz, né? Eu pensei, se referindo à menina, eu pensei que a sua história começava nesse dia. Então, assim, é mais ou menos isso que está lá na frase. É nessa visão que é para colocar a desconstrução. O material que as meninas prepararam ficou bem legal, que eu já vi. E depois o número 5 é de propósito mesmo, o enredo e argumento do filme, para fechar a ideia de que a arte, ela é o caminho, o recurso que nós podemos utilizar para fazer esse tipo de apresentação para os humanos, né? Essa apresentação para nós, porque é por meio da arte que nós conseguimos fazer, por exemplo, um filme desse jeito, todo fragmentado, mas que o item 5 vai discutir e pode apresentar, é possível contar um enredo de forma linear e mostrar que o argumento do filme, a base, a parte principal que o filme discute é justamente a comunicação, a linguagem, não só entre os humanos, mas entre os mundos, não é? Só é possível haver qualquer tipo de relação, qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de evento, se nós pudermos nos relacionar com os outros por meio da comunicação, ou seja, se nós pudermos nos comunicar. Então, de cada item é mais ou menos isso. É claro que isso aqui é só um pequeno piloto para dar uma ideia e para a gente ver também se é possível realizar o trabalho por meio desse veículo, né? Se vocês acharem melhor, podem gravar, isso aqui está gravado no celular mesmo, é uma gravação caseira. Se eu não conseguir colocar pelo YouTube, eu vou colocar pelo WhatsApp e todo mundo vai ter acesso e a gente pode tentar fazer coisas desse tipo. A minha intenção é que seja o mais simples possível, não é complicar a nossa vida, é facilitar, tá bom? Então, até mais, um abraço.